Queridos, para a palavra de hoje eu quero trabalhar com o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 6, que diz assim: porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, tem qualidade alguma, valor algum, mas sim a fé que atua pelo amor. E o título da minha mensagem hoje é A Fé que Atua pelo Amor. A fé que atua pelo amor. A única coisa que tem efeito, a única coisa que vai te trazer resultados é a fé que atua pelo amor. Circuncisão e incircuncisão. Circuncisão é como que fala? É um ritual judaico, da religião judaica. É uma lei, é uma regra, é uma tarefa que todo judeu faz, né? É uma cultura do povo judaico. E o que esse texto está nos dizendo então? Que aquilo que você faz ou deixa de fazer não tem valor nenhum. Você não pode colocar a sua confiança naquilo que você faz ou a sua confiança naquilo que você deixa de fazer. Mas a sua confiança tem que estar na fé que atua pelo amor. A única coisa que vai te trazer resultados de fato na sua vida é a fé que atua pelo amor. Se você fizer sem fé, isso não tem valor algum. Não vai gerar o resultado que você espera. Então é a fé que atua pelo amor. Isso é o que esse texto está nos dizendo. E eu quero trabalhar um pouco, vamos estudar um pouco mais, vamos entender um pouco mais desse texto, o que significa esse texto. Esse texto significa que o campo de atuação da fé é o amor. Que fora do amor, a fé não funciona. Fora do amor, fé se torna pensamento positivo. Não funciona, não é fé. Sua fé só vai até onde você sabe que chega o amor de Deus por você. A sua fé individual só vai até onde você sabe que chega o amor de Deus por você. Se você pensa que o amor de Deus por você é limitado, a sua fé se limita àquilo. Porque a fé não atua fora do amor. Então o conhecimento que você tem sobre o amor de Deus sobre a sua vida é importante para que a sua fé funcione. Entende isso? Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza. Ora, a fé é a certeza. Fé é certeza. Fé é dúvida? Não, fé é certeza. Fé não é dúvida, fé é certeza. Esses dias a Chloe está aprendendo a conversar, a falar. E às vezes ela olha alguma coisa diferente, ela pergunta, né? O que é aquilo? E aí eu falo para ela, aquilo é uma bicicleta. E aí ela confia na minha palavra e ela toma atitudes em cima daquilo. Ela vai correndo para a Luísa e fala assim, aquilo ali é uma bicicleta. Ela acredita naquilo, ela confia naquela informação, ela sabe que aquilo é verdade, porque ela confia na fonte que deu aquela informação para ela. Se eu passo uma informação para você e você não confia, você tem dúvida a meu respeito, você não confia em mim, essa informação vai fazer com que você tome uma atitude? Não, porque você tem dúvida. Agora, se eu passo uma informação para você, eu falo algo para você, e você confia em mim, você acredita em mim, aquilo que eu falo para você vai fazer com que você tome uma atitude? Sim, porque você tem certeza. Você crê, você tem certeza. Se ele falou, é assim. Eu creio nisso, eu tenho certeza disso. E fé é certeza. Fé é certeza, fé não é dúvida. A fé é certeza. Por isso que nós podemos pensar e aprender com a Bíblia mesmo. Já vamos ler ali em Hebreus 11. Falar de fé sem ler Hebreus 11 fica difícil. Mas o comportamento, fé é o comportamento das pessoas que entendem que são amadas.
por Deus. Fé é o comportamento das pessoas que são amadas por Deus, que sabem que são amadas por Deus. Elas olham para Deus, Deus tem uma palavra a respeito delas, elas confiam nessa palavra, porque elas creem em Deus, elas sabem que aquela palavra é uma palavra de amor sobre a vida delas. E aí elas têm certeza desse amor, e por isso elas se comportam como se comportam. Sim, não? Então fé é o comportamento de quem sabe que é amado. Em Hebreus 11 nós encontramos uma lista de homens de fé, que tomaram decisões e atitudes baseadas na certeza que tinham da palavra de Deus a seu respeito. Todos os homens que nós vamos ler, e eu nem vou ler o capítulo inteiro, eu vou ler só um pedaço dele, mas todos os homens que nós vamos ler aqui, eles tomaram decisões, tiveram uma atitude, declararam coisas, falaram assim, em cima daquilo que eles tinham certeza que aconteceria, aquilo que eles tinham certeza que era uma palavra de Deus a respeito deles. Eles não fizeram nada fora da certeza de que eles eram amados por Deus. Nada fora disso. Então tinha uma palavra de Deus a seu respeito, nunca duvidaram, e nem pensando sobre isso. E aí pensando sobre isso, a mensagem do pastor Pio semana passada, falando sobre você é um filho amado, você é uma filha amada. Aí eu já pensei, cara, vou pregar semana que vem sobre a fé que atua pelo amor. E de repente no meio da semana eu me deparo com uma lembrança do Facebook, de uma frase que eu coloquei lá em, 2014, 2015 lá. E aí era bem essa frase: fé é o comportamento daqueles que sabem que são amados por Deus. E aí eu percebi que todo o capítulo 11, sem o versículo 16, não faz sentido nenhum. Só faz sentido o capítulo 11 de Hebreus com o versículo 16. E eu quero ler então Hebreus do 11 do 4. Eu passei para você do 13, você pode voltar lá no 4 para mim, por gentileza. Do 4 ao 16 a gente vai ler, porque eu quero ler algumas coisas que esses homens de fé fizeram antes de ler o versículo 16 também com você. Vocês estão aí? Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado. Fé ilimitada. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, quando Deus falou com Noé sobre o dilúvio, ninguém nunca tinha visto chuva daquela quantidade, chuva daquele jeito. Ele falou sobre algo que Noé não sabia o que era. Mas ele tinha certeza que se Deus falou, isso acontece. Então é como se eu chegasse para você e falasse assim: amanhã vai acontecer o pirim-pim-pim. Pronto, vocês estão rindo porque vocês não sabem o que é o pirim-pim-pim. Mas Noé não. Noé decidiu crer em Deus quando Deus falou: vai vir o pirim-pim-pim. Noé creu. Vocês estão entendendo? Ele falou de algo que não existia, coisas que não se viam. E Noé falou: eu creio nesse Deus, eu creio nisso que você está falando. Olha a loucura. Vocês entendem isso? De coisas que ainda não se viam. Falou de coisas que não existiam. Movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Deus falou: eu não sei para onde eu vou, mas eu sei que esse Deus me ama, então a minha fé alcança.
Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originou-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. E agora essa parte do versículo que eu quero que a gente entenda. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Ele lhes preparou uma cidade. Preste atenção, todas essas coisas que esses homens fizeram, todas essas coisas que esses homens declararam, por todas essas coisas que esses homens passaram. E a Bíblia diz que eles passaram isso pela fé em Deus. Eles só foram capazes de fazer o que fizeram, realizar o que desejavam, viver o que viveram pela fé em Deus. E o versículo 16 revela então que Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. O que significa isso, senão que Deus os ama? Deus ama esses homens. E esses homens entendiam que eles eram alvos do amor de Deus. E por entenderem que são alvos do amor de Deus, a fé deles operou em limites que eu e você nem imaginamos que podemos operar. Né? Se você continua lendo o texto, ele fala de vários outros. Fala de pessoas que tiveram seus mortos ressuscitados, fala de pessoas que tiveram os doentes curados, fala de pessoas que tiveram várias coisas que se manifestaram pela fé em Deus, por agirem na fé no meio do amor de Deus, por saberem que o limite da sua fé era o amor de Deus e reconhecerem que esse Deus não se envergonha deles. Ou seja, esse Deus os ama. Eu quero falar para você, Deus te ama. Você é alvo do amor de Deus. Você é um filho, uma filha amada de Deus, amado de Deus. Até onde você entender esse princípio de que você é um amado de Deus, é até lá que a sua fé opera. O conhecimento que você tem do amor de Deus por você é o que limita o tamanho da sua fé. É onde você deposita a sua fé. É o que você busca, é o que você fala a respeito do amor de Deus por você que determina o tamanho da sua fé. Sua grande fé está ligada ao tamanho da sua confiança no amor de Deus por você. Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus. Deus ama esses homens. E a confiança no amor desse Deus gerou fé, gerou certeza no coração desses homens, a ponto de entenderem: minha fé vai até onde o amor dele por mim vai. Minha fé chega até onde o amor dele por mim chega. Algumas pessoas entendem o seguinte: Deus me ama, mas eu sofro essa doença, eu estou com essa enfermidade, eu estou passando por isso porque é da vontade de Deus. Ou seja, eles limitam o amor de Deus na vida deles até uma doença, até uma enfermidade. E aí a fé deles não opera na cura. Algumas pessoas pensam: Deus me ama, mas esse trabalho Ele não é capaz de me oferecer.
essa solução ele não é capaz de trazer. E limitam o amor de Deus, eles conseguem se separar do amor de Deus em circunstâncias, em coisas que acontecem na sua vida. E assim a sua fé só opera dentro do amor, a fé opera pelo amor, a fé, o campo de atuação da fé é o amor. E o quanto você entende que do amor de Deus por você, o quanto você recebe do amor de Deus por você, é o que limita a sua fé de operar. Vocês estão entendendo isso? Esses homens não tinham dúvida do amor de Deus por eles. Esses homens não tinham dúvida do amor de Deus por eles. E eles tinham a certeza, e por terem certeza do amor de Deus por eles, eles tinham certeza em tudo aquilo que eles faziam. Se Deus te ama, o amor de Deus é o que governa todas as coisas, o amor de Deus está a seu favor. Se você tem certeza, você conhece esse amor por você, tudo aquilo que você faz em certeza. Se você está com dúvida a respeito do seu futuro, dúvida a respeito do que vai acontecer, dúvida sobre quem você vai casar, dúvida sobre qual curso você vai fazer, que vestibular, para o vestibular agora que está chegando, dúvida sobre essas coisas. Se você tem dúvida, eu quero dizer para você, você precisa entender que você é um amado de Deus. E até onde você entende o amor de Deus e até onde a sua fé chega. Nada é impossível para esse Deus. Se você sabe que Deus te ama, você se levanta e toma aquela decisão que você está para tomar faz um tempão. Vai falar com aquela menina. Aproveita a mensagem hoje e fala, estou cheio de fé. Deus está com você. Talvez ele te fez um pouquinho feio, mas ele está com você. Não, brincadeira. Toma uma decisão. Você está namorando aí já faz 5 anos enrolando a menina. Toma uma decisão. Para de ter dúvida. Toma uma decisão. Vai em frente. Você está procurando um novo emprego, o teu emprego faz 5 anos que você está lá, nunca teve nada a ver com você, nunca teve ligado com você, você está lá, sei lá por quê, porque a vida vai levando, você vai deixando o tempo passar. Toma uma decisão, faça algo. Deus ama você, não tenha medo, não tenha medo das coisas. Eu gostaria de pedir para você se colocar de pé. A minha pergunta, trazendo esse pensamento, a pergunta é: quão longe você pode ir então pela fé? Quão longe você chega? E a Bíblia tem alguns versículos que falam sobre o amor de Deus por você. Eu quero ler esses versículos em Romanos 8, do 35 ao 39, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Você pode confiar nesse amor, sim ou não? Sim. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação que vai limitar a minha fé? Não. Angústia? Não. Perseguição? Não. Fome? Não. Nudez? Não. O perigo? Não. A espada? Não. Quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos separará do amor de Deus.
Você é um filho amado, você é uma filha amada. A sua fé opera até onde você entender isso. E a Bíblia está nos dizendo que nada é capaz. Você é maior do que qualquer tribulação, você é maior do que qualquer medo, você é maior do que qualquer fome, você é maior que qualquer angústia, você é maior do que qualquer circunstância que possa vir contra a sua vida. O amor de Deus não nos separa dessas coisas. Não existe nada que supere quem você é quando você sabe que é amado por Deus. Nós precisamos receber isso como verdade em nossas vidas. Somos amados por Deus, para que a nossa fé possa operar, porque a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Mas nem sempre nós vemos tudo acontecendo na nossa vida. É porque precisamos compreender um pouco mais de que somos amados por Deus. Porque a fé atua pelo amor. O que tem nos limitado e limitado essa fé, e nós nos perguntamos isso, né? Ok, mas eu creio. Tá, mas você precisa receber o amor de Deus por você, para que a sua fé possa operar dentro desse amor. Muitas vezes a gente se pergunta, se eu creio por que não está acontecendo? Eu quero dizer mais uma vez, receba o amor de Deus por você. Receba o amor de Deus por você. Nada para você quando você crê no amor de Deus por você. É por isso que dizemos, tudo é possível que crê, porque o limite da fé é o amor, e o amor de Deus por nós é ilimitado. É por isso que dizemos que tudo é possível que crê, porque o limite da fé é o amor, e o amor por nós é ilimitado. O amor de Deus por você é ilimitado. E se o segredo é esse, a pergunta é, como eu sei que Deus me ama? Como eu sei que Deus me ama? Em Romanos 5,8 a Bíblia diz, mas Deus demonstra seu amor por nós. Como você sabe se Deus ama você? Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Esse texto fala de duas coisas. Ele nos revela o amor incondicional de Deus. E ele fala qual era o alvo do amor de Deus. Como assim o amor incondicional de Deus? Você faria algo por alguém que te traiu, que te roubou, que te maltratou? Fazer eu até faria. Mas você colocaria o seu filho para morrer, para pagar a dívida dessa pessoa que te roubou? Deus fez isso por nós. E não basta isso, Ele não fez isso quando nós nos arrependemos. Ele fez isso quando ainda éramos pecadores. Esse é o amor incondicional de Deus. Deus não pediu para você ser santo, Deus não pediu para você ser certinho, Deus não pediu nada disso para você, para Ele poder dizer para você, eu te amo. Isso é um amor incondicional, você não precisa fazer nada em troca, Ele fez porque Ele ama você. Ou seja, Deus decidiu perdoar os seus pecados com a morte do Filho dele, Jesus Cristo, porque Ele ama você, e não porque nós éramos merecedores do amor de Deus. Esse texto revela o amor incondicional de Deus, aquele amor que nada nos separa dele, aquele amor que nós podemos depositar a nossa fé, mas também fala quem é o alvo desse amor, e o alvo desse amor é você. O alvo desse amor incondicional é você. Deus quer amar você. Você é a coisa mais importante que existe para Deus. Ele quer que você entenda que você é um filho amado, uma filha amada de Deus. Ele quer que você entenda que o amor dele por você faz com que os seus pecados sejam perdoados. O amor dele por você faz com que você receba uma nova chance de vida, um novo começo.
Ele faz com que você possa ter uma vida de paz, de alegria, uma vida de satisfação. É o amor dele por você que pode reestruturar toda a sua vida, reorganizar a sua família, reestruturar o seu trabalho, reestruturar os seus estudos. É o amor dele por você. É nesse amor que nós alcançamos todas as coisas. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom